amor não falha. Tu és o mesmo pra sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Se o vento é forte e profundo o mar, tua presença vem me amparar, pois teu amor não falha. Difícil era o caminhar, nunca pensei que eu fosse alcançar, mas teu amor não falha. Tu és o mesmo pra sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu és o mesmo pra sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Amém. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Aleluia. Tantas lutas, tantas dores, num deserto pareço estar, mas te entrego os meus temores. Sei que em ti, Senhor, posso confiar. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança.
descanso em ti, eu espero em ti, eu te adoro, Deus de amor. Em ti eu posso me alegrar, com ousadia declarar o Deus a quem eu sirvo nunca falhou e não falhará, não falhará. Como é bom poder pertencer ao Deus de amor. Como é bom poder confiar em tua fidelidade. Eu descanso em ti, eu descanso em ti, eu espero em ti, eu te adoro, Deus de amor. Eu descanso em ti, eu espero em ti, eu te adoro, Deus de amor. Amém, glória a Deus. Miqueias capítulo 6, versículo 8. Todos acharam aí? A palavra do Senhor diz assim: Ele te declarou, ó homem, o que é bom e o que o Senhor pede de ti, que pratiques a justiça e ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. Vou ler mais uma vez. Ele te declarou, ó homem, o que é bom e o que o Senhor pede de ti, que pratiques a justiça e ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. Amém? Essa semana eu estava assistindo uma série e tinha uma entrevista nessa série. Era uma agente da CIA que estava entrevistando candidatos para trabalhar na CIA. E aí a entrevistadora perguntou do candidato qual é a característica dele que geralmente as pessoas falam mal, né? O que as pessoas criticam dele. E ele diz assim: as pessoas me acham muito intolerante. E aí a entrevistadora perguntou: em que você é intolerante? Ele começou a citar algumas coisas. E aí ela pergunta dele assim: você é intolerante com a mentira? Aí ele ficou um pouco assustado, né, com essa pergunta. E uma das formações desse candidato era em filosofia. E aí ele diz assim: é difícil você ser intolerante com a mentira, porque a princípio você não sabe nem o que é a verdade. A verdade tem muitas nuances. E ele externou um pouco ali dessa filosofia relativista dele, né? E aí a entrevistadora diz para ele assim: terminou a entrevista e você já tem o resultado. Você foi reprovado. Aí diz: mas por quê? Porque aqui na CIA a gente não trabalha com pessoas que não têm intolerância à mentira, porque o que você vai mais trabalhar é com mentira. O que você vai mais ver diante de você é mentira. E aí ele não foi contratado por conta de que ele relativizava a verdade. É interessante que no mundo que nós vivemos é um mundo que relativiza a verdade. É um mundo que tenta trabalhar essa questão de que não existe uma verdade absoluta. No passado, o inimigo de nossas almas, Satanás, o inimigo de Deus, ele tentava desviar as pessoas para outras religiões, adorando outros deuses. Como nós lemos logo no começo, nos Salmos, né?
tentava levar as pessoas à mentira de outra deidade. Hoje, Satanás não estava tão preocupado em fazer com que as pessoas sigam outros deuses. Na verdade, Satanás agora está preocupado em fazer com que você duvide de Deus. Duvide de sobrenatural. Nós vivemos, a partir da era moderna, num mundo do materialismo, em que só o que existe é o que nós vemos. Só existe, só é verdade aquilo que a gente pode fazer experimentos. Qualquer coisa que está fora da nossa cognição não é verdade e não merece crédito. A gente vive a era do ceticismo. Então, ele tem muito sucesso, o inimigo de nossas almas, o inimigo de Deus, quando ele coloca dúvida no coração das pessoas. Foi isso que ele fez com Jesus. Sabendo que Jesus nunca ia adorar outro Deus, ainda assim ele tentou, né? Satanás ainda fez aquela tentação de, olha, né, se tu quiser me adorar aí, eu vou te dar todos os reinos da terra. Mas era o menos provável. Satanás sabia que Jesus não cairia nessa tentação. Mas ele por 2 vezes tenta fazer Jesus duvidar de quem ele é em relação a Deus. Se tu és o Filho de Deus. Por 2 vezes, Satanás colocou isso porque ele queria fazer Jesus duvidar. José Saramago, um grande escritor português, prêmio Nobel de Literatura, ele escreveu um romance chamado O Evangelho segundo Jesus Cristo. E ele bota Jesus no momento, no lugar da tempestade. Lembra que houve uma tempestade, que Jesus se encontrou em meio da tempestade? Só que diferente do relato bíblico, José Saramago ele trabalha naquela tempestade os sentimentos de Jesus. E aí Jesus vai duvidar de si mesmo no meio da tempestade. Como é um romance e como José Saramago ele é ateu, ele pode brincar com essas coisas. Mas a verdade é que Jesus nunca duvidaria, porque a dúvida, segundo Paulo, escrevendo aos Romanos, é pecado. Mas é isso que o inimigo de nossas almas quer. Que a gente duvide, que a gente desacredite. A coisa mais poderosa do mundo, Satanás quer nos tirar, que é a fé, que é a certeza, que é a segurança e a confiança em Deus. Ele quer nos tirar isso. E quando ele tira, ele consegue ter sucesso sobre nós. Ele tem vitória sobre nós quando ele tira. Quando ele coloca dúvida no nosso coração, ele tem vitória sobre nós. É isso que ele quer fazer. Paulo fala aos Efésios sobre essa questão, dizendo que as pessoas são como crianças levadas por todo lado, por todo vento de doutrina. Aí diz assim, pelas sutilezas dos homens, que conduzem à ignorância. Nós fomos chamados por Jesus Cristo para a fé, nós não podemos duvidar. E a gente, principalmente, a gente não pode duvidar do que Deus quer de nós. Porque, inclusive, nessa mesma série que eu estava assistindo, tinha essa questão de que a pessoa perguntava o que Deus quer de você. E a maioria das pessoas, quando se faz essa pergunta, eu não sei o que Deus quer de mim. Elas esperavam que uma pessoa dissesse para elas. Elas depositaram a confiança dela numa pessoa, que essa pessoa dissesse para elas o que elas deviam fazer. E aí a pessoa sempre dizia isso, mas Deus está sempre falando. E você ainda tem dúvida do que Deus espera de você? Deus está sempre falando. E a sua palavra eterna já está posta, da qual a gente não pode duvidar. Esse trecho que eu li para vocês de Miqueias, capítulo 6, é um trecho que traz essa realidade para nós, entre o que Deus espera de nós e aquilo que a gente acha que Deus espera de nós. Porque além da dúvida ser uma coisa que é maléfica para a vida de um cristão, o auto-engano também é. De achar que a gente está servindo Deus do jeito que a gente acha que
Ele quer que a gente sirva, enquanto que Ele pede outra coisa de nós. Um problema da religião que nós vivemos, a religião cristã que nós vivemos hoje, é que parece que Deus tem muitos gostos, muitas vontades, e muitas delas incertas e conflitantes umas com as outras. Teve uma polêmica esses dias agora, de um evento cristão que aconteceu em São Paulo. Para vocês terem uma ideia do que é esse evento, ele aconteceu no bairro Alphaville, em São Paulo. Para quem conhece um pouquinho São Paulo, eu não conheço essa parte de São Paulo, só conheço a parte pobre. Alphaville é a parte rica de São Paulo. E aconteceu um evento cristão lá. E esse evento cristão saiu na Folha de São Paulo. A Folha de São Paulo pagou uma fortuna para um repórter participar desse evento cristão. E a chamada para esse evento cristão é: Deus quer que você seja rico. A chamada para esse evento era isso: Deus quer que você seja rico. Aí tinha vários valores, né, que você podia pagar para poder participar desse evento. Para você chegar assim, sentar na fileira da frente, tinha umas cadeiras brancas, né, na fileira da frente, onde você ia sentar do lado dos próprios palestrantes, você tinha que desembolsar R$ 9.780. R$ 9.780, quase R$ 10.000. E aí o repórter da Folha de São Paulo, ele descreveu algumas falas. Eu não vou nem citar o nome desses preletores, porque eu sei que você de vez em quando ouve um ou outro desses. Porque eles estavam lá. E nessas falas tinha essas frases assim, né, de que a gente cristão, né, muitos pastores leem a Bíblia errada. Diz que a gente lê a Bíblia errada. Porque ele diz assim: a leitura certa é você ler assim: se Abraão era rico, Jacó era rico, não sei quem era rico, Salomão era rico, por que você não pode ser rico? De fato, né? É uma pergunta até, uma provocação até interessante mesmo, né? Se todas as pessoas são ricas, por que você também não pode ser rico? Você pode ser rico. Não existe problema nenhum em ser rico, né? Eu já falei isso aqui várias vezes. O problema é a disposição do coração, né? Tem um desenho animado que até a Catarina estava assistindo esses dias, em que alguém pergunta assim para o outro: para que lado a árvore cai? Né? Aí a resposta é: para o lado que ela se inclina. Todos nós caímos para algum lado, baseado nas nossas inclinações do coração. Lembra que Jesus falou isso? Paulo também disse isso em Romanos, né? Aquele que se inclina para o Espírito, fica nas coisas do Espírito. Aquele que se inclina para a carne, fica nas coisas da carne. Aquele que se inclina para a riqueza, só vai ler textos maravilhosos na Bíblia falando de riqueza, e vai desprezar todo o resto, né? Vai desprezar aqueles textos, né? Não acumule tesouros na terra, em que as traças, ferrugem e ladrões, né, roubam. Que as traças e a ferrugem corrói e os ladrões roubam. Esses textos aí passam fora, né? Existe uma igreja muito voltada para essa questão do dinheiro, que ela nunca prega no Novo Testamento e nunca prega sobre Jesus. Sabe por quê? Porque Jesus é deprimente. Foi isso que esse líder dessa grande igreja fala. Jesus é deprimente. Jesus fala de morte, de negar a si mesmo, de carregar cruz, de não ter onde reclinar a cabeça, né? Esse tipo de coisa que Jesus fala e que Jesus vive como ser humano não cai bem para certas teologias que nós temos no Brasil, principalmente, não é? Uma ideia de alguém que veio humilde, nasceu numa manjedoura, não nasceu num palácio, não se vestia de pompa.
Não combina. Não combina com a inclinação de muitos corações evangélicos. Tem pessoas que querem se identificar mais com Salomão do que com Jesus. Não é? O problema é que o pessoal esquece que o coração de Salomão, que era um coração sábio, né, em certa medida, que alcançou muitas riquezas, mas foi um coração que se corrompeu, que se desviou do Senhor. A vida final de Salomão não foi das melhores não, gente. Ele se desviou. Ele seguiu a outros deuses, os deuses das esposas dele. Porque ele começou a adquirir esposas de tudo quanto era lugar, com todo tipo de religião, e se inclinou para essas questões. O texto de Miqueias é um texto que tenta nos alertar sobre essa grande verdade, do que Deus quer de nós. O povo de Israel era um povo muito religioso, e eles eram bons de religião, como são até hoje. Muito bons de religião. O cristianismo se tornou perito em religião também. Nós somos os maiores especialistas em religião hoje no mundo. Nós temos doutores... Opa, o que foi? Agora soltou aí a... Estava travada alguma coisa. Nós temos teólogos que faz com que a religião cristã seja uma grande religião cristã. O problema do povo de Israel é que eles se tornaram muito peritos em religião e muito pouco conhecedores do que era a vontade de Deus para a vida deles. Então eles eram especialistas em rituais, eles eram especialistas em sacrifícios, eles eram especialistas em fazer seus cultos, suas celebrações. Eles eram especialistas em tudo isso. Mas Deus não estava se agradando mais. Deus começou a desprezar o culto deles, os sacrifícios deles, os rituais deles. Deus começou a se aborrecer até dos louvores deles. E nós somos especialistas em religião, em culto e em louvores. Inclusive os maiores ministérios do mundo cristão hoje são ministérios baseados na música, né? Ministério que começa com música, depois vira igreja, né? Somos especialistas nisso, são bons nisso, fazem show. Inclusive teve um show agora, né, esses dias, né, no Brasil inteiro, né, desses que dizem que estavam marchando para Jesus. Me mandaram uma pergunta no WhatsApp: por que a igreja presbiteriana não participa da marcha? Eu disse: eu acho que participa, né, não sei. O que eu posso dizer é que eu não participo, porque eu sei da dinâmica que funciona nas marchas para Jesus. A marcha para Jesus é uma marcha política, não tem nada de Jesus lá. Ela começou como um evento político e até hoje permanece como político. Né? Israel teve até o seu louvor desprezado. Jesus disse, né? Jesus repetindo um dos profetas, né? O povo me honra com os lábios, com as adorações, com os louvores, mas o seu coração está longe de mim. Não foi isso que Deus disse? E aí o Senhor então ele resolve falar para Israel: Israel, eu sempre disse o que eu espero, eu sempre disse que eu quero de vocês, mas vocês têm feito outra coisa que não foi aquilo que eu pedi. E aí o profeta Miqueias repete: ele declarou ao homem o que é bom e o que é que o Senhor pede de ti. Ele declarou essas coisas. E o que é? Que pratiques a justiça, que ames a misericórdia e que ande humildemente com teu Deus. Foi isso que o Senhor pediu. Que pratiques a justiça. A justiça aqui no hebraico é mispá, que tem a ideia de fazer aquilo que é prescrito, que fazer aquilo que é correto de modo apropriado.
E Deus estabeleceu a sua lei, porque lembra que Israel, como uma teocracia, as leis civis eram as mesmas leis religiosas, né? E o que Deus esperava a respeito de justiça, deixou muito bem estabelecido. Você pode substituir aqui a palavra justiça por lei também. Então Deus estabeleceu, Ele prescreveu o que esperava de Israel. É interessante que algumas coisas somente dessa lei eram atentadas e outras não. Por exemplo, amar o estrangeiro. Fazia parte da lei mosaica, da lei que Deus estabeleceu para Israel. E uma das coisas que a gente sabe muito bem é que Israel odeia qualquer estrangeiro. Eles são o povo mais orgulhoso que tem em questão de nacionalidade e de etnia. Você pode até não acreditar, mas eles são mais orgulhosos do que os americanos. Porque povo orgulhoso também é americano, né? Americano, só por ser americano, eles se acham extraterrestres, se acham melhor do que todos os outros povos, né? E Deus estabeleceu para eles o que esperava deles. Só que aí vem a questão de que Israel, eles eram até perito na lei, eles pronunciavam a lei, eles faziam citações da lei. Mas outra coisa era praticá-la, eles não praticavam, eles conheciam, mas violavam. E uma vez que a gente conhece e viola, uma vez que a gente conhece e desobedece, isso é crime doloso. Né? No juridiquês, crime doloso é quando você tem intenção de desobedecer. Né? Porque o culposo é aquele que quando você faz sem querer, né? Existe, sabia, questões para crime culposo também? Levítico capítulo 5 traz, né, algumas questões. Às vezes você fez alguma coisa sem querer, né, e tal, matou o boi do seu amigo, sei lá, qualquer coisa desse tipo. Então existe também o doloso e o culposo. Você saber e a si mesmo desobedecer é crime doloso. E é grave diante de Deus. E Israel sabia o que Deus queria, mas não praticava porque não era conveniente para eles. E dentro dessa nova realidade que nós vivemos hoje, da pós-verdade, a gente só aceita algumas verdades que são aquelas mais convenientes para a gente. Não é? As que não são muito convenientes a gente deixa de lado. Mas Deus, Ele estabeleceu a sua justiça. Ele quer que a gente pratique a sua justiça. Principalmente no caso de Israel, da liderança de Israel. A liderança de Israel não praticava a justiça. Existia muita injustiça no meio de Israel. Tem um texto nos Profetas, que é um texto até que ele é problemático para alguns legalistas, né, para algumas pessoas muito moralistas. Porque um dos profetas chega a dizer qual era o verdadeiro pecado de Sodoma e Gomorra. Para a maioria dos moralistas, para 99% dos moralistas, ou 100% dos moralistas, o pecado de Sodoma e Gomorra era o quê? Homossexualidade. E não é isso que os profetas dizem. Os profetas dizem que o pecado de Sodoma e Gomorra é porque existia fartura de pão, mas o povo passava fome. Ou seja, ele está dizendo que existia riqueza em Sodoma e Gomorra, mas por causa de injustiça, muitas pessoas estavam passando fome. Era isso que estava acontecendo. Vocês já leram com atenção Malaquias? Malaquias é um texto profético só para falar dos pecados de quem? Dos líderes de Israel. Sabe aquele texto que o pessoal usa muito para recolher dízimos e oferta, né? Trazer os dízimos na casa do tesouro? E antes fala, né, que vocês estão me roubando nos dízimos, nas ofertas. Não é para o povo que Deus está dizendo aquilo. É para os líderes de Israel. Eles que estavam roubando a Deus. Não era o povo que estava roubando a Deus. Era para os líderes. Então qualquer tipo de injustiça desagradava a Deus e o povo de Israel estava praticando injustiça, existia fome.
Existia exploração. Nós temos um pastor na nossa igreja que ele é um grande teólogo brasileiro, que é chamado de Júlio Zabatiero. Ele é especialista no Antigo Testamento, principalmente, mas está escrevendo agora sobre Paulo também. Mas ele, comentando o texto de Miqueias, ele diz que a justiça no contexto de Miqueias é quando as pessoas não exploram as pessoas para enriquecer. Justiça no contexto de Miqueias é quando as pessoas não corrompem os julgamentos, mas quando julga retamente. Porque, segundo Provérbios, Deus odeia pesos e medidas diferentes. Justiça, no contexto de Miqueias, é não falsificar a palavra de Deus para proveito próprio. Porque nessa história de que Deus quer que você seja rico, quem estava ficando rico era quem estava organizando o evento, cobrando R$9.780 para os participantes. Não é? Dizem que esse livro de autoajuda, para as pessoas, só ajuda realmente quem escreveu o livro. Você autoajudou vendendo milhões de livros e ficou rico. Psicólogos bons psicólogos odeiam o livro de autoajuda, porque é uma venda de coisas, de uma vida tão fácil, sendo que a vida é tão complexa. Zabatiero também diz que justiça no contexto de Miqueias é não construir Jerusalém com o sangue do povo. No Brasil e no mundo, muitas coisas são construídas com o sangue dos pobres. Injustiças. Uma das maiores provas que o mundo é injusto é que existem bilionários. Essa é a maior prova que o mundo é injusto. Que existem bilionários. Bilionários que pagam salário mínimo para a maioria das pessoas. Não é? Deus quer que a gente seja justo, mas também Ele quer que a gente seja misericordioso e ame a misericórdia. Porque também a gente tem que atentar para uma realidade. Tem muito cristão bom nessa questão da justiça, que buscam ser justos, buscam ser corretos. Eles são tão bons em querer ser correto que eles esquecem a misericórdia. Aí se tornam legalistas, se tornam intolerantes, se tornam fariseus, no sentido que Jesus está dando para aquela palavra fariseu. Então, querer fazer o correto, querer que a justiça seja promovida é muito importante, mas ela tem que ser casada com a misericórdia. Porque senão a gente vai só disciplinar todo mundo, mas nunca vai restaurar ninguém. Porque senão a gente vai só apontar o erro das outras pessoas, julgá-las, mas sem edificação. Eu sempre costumo dizer para aquelas pessoas que falam assim que a verdade dói, diz, não, a verdade não dói, a verdade constrói, a verdade edifica. O que dói é a sua arrogância, a sua pretensão de se achar melhor do que os outros, de querer ofender os outros com a sua verdade. Porque a verdade, segundo Paulo, ela só edifica, ela constrói, ela educa. Por isso que Paulo dizia, fala a verdade em amor. Quando a gente fala tal das verdades sem misericórdia, não foi uma verdade, foi uma ofensa mesmo. Foi um julgamento só. Você agiu como um juiz e ninguém de nós foi constituído juiz. Essa que é a grande verdade. Porque um juiz no tribunal ele não pode ter misericórdia, ele não pode ter amor. Ele tem que agir baseado na lei. Mas o cristianismo não é uma instância jurídica forense, Ainda que alguns teólogos reformados tenham dado explicações forenses para o texto de Romanos, mas está completamente errado. A nova perspectiva em Paulo vai mostrar isso para muitos desses teólogos. Nós não somos instância jurídica, por isso que a gente pratica a justiça, prega a justiça, mas ama a misericórdia juntamente. Aí você consegue equilibrar as coisas. Você consegue fazer as coisas com coerência, sem maldade,
sem intolerância. E aí, como a misericórdia é algo sublime, o Senhor diz que ame essa misericórdia. Amar a misericórdia quer dizer a gente se dedicar completamente a esse ato de misericórdia. A gente viver pelo que é devido, mas com bondade, com compaixão. Né? E aí tem uma coisa muito interessante, porque agir com justiça é agir corretamente com as pessoas. E agir com misericórdia é agir com graça com essas pessoas quando elas não merecem a nossa misericórdia. Não é? Porque uma coisa é você dever para alguém e você, de forma justa, pagar essa pessoa. Outra coisa é você fazer sem dever. E é por isso que é sublime a misericórdia. Por que Deus é sublime? Porque Deus age com misericórdia. Deus faz além. A justiça tem uma medida, não é? A misericórdia é sem medida. Justiça é você pagar o quanto você comeu no restaurante. Misericórdia é você dar um pouco a mais para o garçom. Não é? Só um exemplozinho para a gente ter uma ideia de o que é justiça e o que é misericórdia. Então a misericórdia vai além da justiça. Ela pratica um ato além da justiça. Quando ela resolve ser bondosa, compassiva, assaz benigna. Que são características do fruto do Espírito, né? Bondade, benignidade. Então a misericórdia, ela vai além do que deve ser praticado de forma justa. Ela vai na medida do além. E aí abençoa a pessoa. É a misericórdia que nos ajuda a obedecer à justiça sem ser legalista, sem ser intolerante, sem ser maldoso com as pessoas, sem ser julgador de pessoas. E nós cristãos precisamos acrescentar essa ideia da misericórdia nas nossas práticas cristãs, porque nós estamos aprendendo muito a ser moralistas e poucos misericordiosos. Mas o Senhor acrescenta, e aí ele fecha, né, de uma forma sublime, né? Ele quer que a gente ande humildemente com o Senhor nosso Deus. E a palavra humildemente, no original hebraico, dá uma ideia de a gente agir de forma modesta, de uma forma com decoro. Né? A religião cristã tem sido muito indecorosa. Né? Existe uma tal de bancada da Bíblia no parlamento, que é uma das mais indecorosas entre as outras lá. Agir com decoro, agir de forma modesta, agir de forma humilde, é reconhecer que nós não somos nada e a gente se curva diante da vontade de Deus. E se a vontade de Deus é agir com graça, a gente se curva a essa vontade de Deus e agimos com graça também. Se a vontade de Deus é agir com misericórdia, então a gente se curva à vontade de Deus e age com misericórdia. Se curvar é a gente se ir ao chão mesmo. Porque a palavra humildade vem do humus, né, que quer dizer terra. A gente vai ao chão, se curva a essa vontade, obedecendo essa vontade, dizendo sim para o Senhor. A respeito daquilo que Ele quer que a gente faça. Eu gosto de sempre ver essas passagens e comparar com Jesus para saber se Jesus era assim, né? Já que Ele veio para cumprir toda a lei. E você vê Jesus praticando justiça. Você vê Jesus praticando misericórdia. Você vê Jesus sendo humilde. Se o nosso Mestre e Senhor foi justo, misericordioso e humilde, por que os seus seguidores agem diferente? É uma pergunta que a gente tem que se fazer sempre. Não é? Então sejamos como o Senhor, vivendo de forma justa, vivendo segundo o que o Senhor prescreveu para nós. Já está aqui o que Ele quer para nós. É muito conteúdo. Tem coisa difícil de entender aqui? Tem. Mas é por isso que a gente estuda junto, é por isso que a gente aprende junto.
Por isso que a gente ora pedindo auxílio do Espírito Santo para nos ensinar. Mas se você quiser um resumo do que Deus espera de nós, eu sempre recomendo o Sermão da Montanha. São só 3 capítulos. Só 3 capítulos. Pega uma versão da Bíblia aí que seja fácil de entender, a Nova Tradução da Linguagem de Hoje, a Mensagem, a NVI, né? Qualquer dessas traduções, leia o Sermão do Monte. E você vai ter ali a síntese do que Deus quer da sua igreja. E você vai encontrar no Sermão do Monte o que o Senhor espera de nós em questão de justiça, em questão de misericórdia e em questão de humildade. Vamos encontrar todas essas 3 coisas lá. Dito através até de parábolas, através de signos, metáforas, para que a gente não deixe de compreender o que Deus espera de nós. E o que Deus espera de nós não traz confusão, não traz dúvida. E a gente pode ter fé de que praticando essas coisas, nós seremos muito abençoados, reconhecidos por Deus. E eu quero fechar com essa ideia de reconhecidos por Deus. Porque tinha um povo, vai ter um povo, vai ser revelado um povo, que são bons de religião, são bons de cultos, são bons de louvores, e vão fazer um monte de coisa em nome de Jesus, mas que não praticam a justiça, a misericórdia e a humildade. E eles vão chegar lá arrogantes diante do Senhor e dizer: em teu nome nós expulsamos demônios, em teu nome curamos enfermos. E aí Jesus diz: apartai-vos de mim, maldito, que pratico a iniquidade, porque eu não vos conheço. O Senhor só conhece aqueles que fazem o que o Senhor manda, praticando justiça, misericórdia e humildade, como Jesus praticou. Amém? Vamos ficar de pé? Vamos orar ao Senhor. Eu queria aproveitar nessa oração para a gente orar pelos nossos irmãos enfermos, né? Aquele que tiver enfermidade ou conhece alguém que está enfermo, aplique fé ao seu coração por você e aplique fé no seu coração pelo outro. Interceda pelo outro. E aí nós vamos fazer esse gesto de fé, levantando nossas mãos ao Senhor. Deus querido e amado, a Bíblia é muito clara, Senhor, em dizer o que o Senhor espera de nós. Que nós nos voltemos cada vez mais para a Tua palavra, Senhor. E obedeçamos ao Teu querer. Obedeçamos ao Teu mandar. Que a gente não tenha dúvidas a respeito do que é justo. Que a gente não falte nunca em ponderar nossas ações e não deixe de ser misericordiosos. Amém. Que a gente nunca se rogue melhor do que ninguém, com direito de julgar os outros, mas que a gente seja humilde. E assim a nossa prática cristã esteja em conformidade com a vontade do Senhor. E entre atos de misericórdia, de compaixão, de amor para com nossos irmãos, nós queremos, ó Deus, aproveitar esse momento em que levantamos nossas mãos em fé ao Senhor, pedir pelos nossos irmãos enfermos, todos eles, ó Deus, que fazem parte dessa família de fé, e aqueles a quem os meus irmãos apresentam no coração diante de Ti, Senhor. Tem misericórdia dessas pessoas, Pai. Amém. Leva a cura, o Teu toque, Senhor, restaurador de saúde, e glorifica o Teu nome através, Senhor, dos meus irmãos e irmãs. Amém. Que aquele médico curador de almas passeie entre nós e ministre cura. Nós pedimos isso em nome de Jesus e para a Tua glória, Senhor. E enquanto o Senhor nos cura, enquanto o Senhor responde nossas orações, enquanto o Senhor nos restaura, que o Senhor também nos use para a glória e louvor do Seu nome. Amém. Vivendo neste mundo e fazendo com que o Senhor seja conhecido através da nossa prática de justiça, misericórdia e humildade. E que o cristianismo se converta ao Senhor Jesus Cristo, ao seguimento dele, ao ensino dele, e não de líderes gananciosos, ambiciosos e de pessoas que amam o poder, mas siga Jesus, o que entrou em Jerusalém sentado no jumentinho, aquele mesmo Senhor onde não tinham de reclinar a cabeça,
Aquele mesmo Senhor que passou 40 dias com fome no deserto. Aquele mesmo Senhor que teve as suas vestes rasgadas, carregou uma cruz subindo o monte e foi crucificado por nós. Que a esse Jesus seja o nosso exemplo e a Ele sigamos para todo sempre. Amém.